Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar a minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto. Tanto com profissionais incríveis, quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Olá, eu sou aquela podcaster bariatricada que estava com uma saudade de gravar podcast, uma saudade de vocês. Mas essa pausa foi necessária. Para quem acompanha lá no @bariatrica.club sabe. Mas essa volta, ela vem tão especial, porque quem fez a bariátrica conhece a doutora Helena. E ela está aqui para falar de um tema que para todos nós vou falar que é um fantasma, um monstro, doutora Helena, que é o reganho. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer muito por aceitar participar aqui do podcast. Sei que todo mundo já te conhece, mas por favor, se apresente e a gente vai começar a falar sobre reganho, como evitar esse famigerado depois da bariátrica. Oi, Mariela. Oi, pessoal. Primeiro de tudo, quero agradecer pelo convite de estar aqui nesse podcast do Bari Clube, que é um podcast sensacional. Acho que todas as pessoas que fizeram e que não fizeram bariátrica precisam ouvir para se informar e acabar com tantos mitos, tantos preconceitos. E é uma honra estar nesse retorno do podcast Bari Club. Muito obrigada pelo convite. A honra é toda minha, doutora Helena. Eu vi que já tem mais de 10... Eu gostei tanto de uma frase que você... Desculpa, eu posso te chamar de você? Por favor. Porque eu acho que eu sou até mais velha que você, então eu vou te chamar de você. Eu vi uma frase que você colocou que eu achei tão legal, que o reganho para você era como aquela música do Zeca Pagodinho, né? Eu nunca vi, só ouço falar. O que acontecia com seus pacientes que você percebeu que eles não tinham reganho? Mariela, como você falou, o reganho é mais que um fantasma, é um pesadelo na vida da pessoa que faz cirurgia bariátrica, né? Porque quem chega na bariátrica já passou por tanta coisa antes. Quando chega ao ponto de decidir fazer a cirurgia bariátrica, é porque ela acha que realmente é a última alternativa. Até por conta de todos esses preconceitos que a gente tem. Cientificamente, a gente sabe que não devia ser assim, mas no fato é. Claro. E o que acontece ao longo da minha formação toda? Eu acho que isso faz parte da história do hospital universitário que eu trabalhei, das pessoas com quem eu me formei, com quem eu me aproximei. Antes da cirurgia bariátrica mesmo, eu já tinha essa visão da medicina mais próxima, mais humanizada, sabe? E os meus pacientes eu sempre acompanhei muito de perto. Então, eu ia para congresso e aí as pessoas falando de reganho, as pessoas falando de cirurgia revisional. Eu, assim... O que é isso? Não sei nem o que é isso. Que absurdo, que exagero. Sabe assim? Que exagero. O que é isso, gente? Por quê? Porque no consultório, na prática, no dia a dia, os pacientes que vinham e que voltavam e continuavam comigo não tinham esse problema. Porque quando começava alguma coisa a sair do trilho, né, eu gosto muito de usar analogias com rota, com viagem, né? Quando começava a sair do trilho, quando tinha um obstáculo, quando tinha um buraco na estrada, a gente já adaptava, né? Então, eu não tinha. Durante 5, 7 anos, não sei, eu só ouvia falar desse tal de reganho. E foi quando eu vim para a internet, né, em mais ou menos 2018, que começaram mesmo a aparecer queixas sobre isso. E eu falei, opa, o buraco é mais embaixo. Né? Mas sabe uma coisa que você falou e que me chama a atenção? A importância da jornada. Como fonoaudióloga por formação, esse cuidado mais de perto, para a gente, vou falar quem está na paramedicina ali, né? Os outros profissionais da saúde, parece que a gente está mais perto das pessoas. Eu me lembro quando eu assisti Pat Adams. No outro dia, essa semana mesmo eu estava comentando isso com uma pessoa. Quando eu assisti Pat Adams, aquilo me tocou tanto, e eu fiquei tão fascinada que eu cheguei a criar alguns treinamentos em cima do Pat Adams,
eu trabalhava numa prefeitura no interior aqui de Minas e comecei a colocar isso nos postos de saúde, sabe? Um treinamento. E tive a oportunidade de assistir uma palestra com o próprio Pat Adams quando ele veio aqui, a BH. Eu já morava em Araxá, fiquei sabendo que ele vinha aqui ao Palácio das Artes e vim assistir. E posso ser muito sincera, foi meio frustrante, porque eu imaginava uma coisa assim... Falei, gente, tudo que ele faz, tudo que ele fala, não tem nada diferente do acolhimento que a gente já faz, né? Então, esse acolhimento, ele faz total diferença. Eu me lembro muito da minha nutri falar assim, Mari, um acompanhamento, ele faz você voltar em qualquer momento. Porque o nosso medo é esse, né? Fala, já foi 1 quilo, então e aí? Agora vão voltar aos 40? Parece que isso... A gente já se frustrou tanto na vida ao engordar, né? A gente já se frustrou com tantos tratamentos. E aí, uma outra frase que eu vi no seu site que eu achei muito bacana é: como que funciona o corpo de quem faz uma bariátrica? Porque para alguns pode ser óbvio, mas para outros não. Que nunca viram uma anatomia na vida. Que não sabem qual é a função de um estômago, uma grelina que sai. Essa grelina volta, esses dias eu vi um vídeo, gente, a outra parte do seu corpo vai voltar a fazer a grelina. Eu falo, ai meu pai do céu. Vamos lá começar então. Como que funciona o corpo da gente depois de uma bariátrica, independente do método? Então, vamos lá. Posso voltar lá no Pat Adams? Claro. E depois a gente vai para a parte técnica, porque eu sou apaixonada por essa parte mais humana da medicina, né? Eu assisti o Pat Adams, eu não sei se você sabe de quando que é esse filme, mas eu tenho a impressão que 80, eu acho que eu assisti... Eu olhei esses dias, 89, eu acho. Pronto. Eu sou apaixonada pelo Robin Williams, né? E eu assisti o Pat Adams, pronto, assisti 1000 vezes. Assisti recentemente de novo com meu filho. Mas o Pat Adams eu assisti antes da faculdade, né? Então, eu não sei se eu já entrei na faculdade com essa visão mais humanizada. E na minha faculdade, meu mentor, meu orientador, professor Carlos Eduardo Tosta, na medicina ele é um grande nome, ele faz pesquisa sobre a parte... Ele era imunologista, mas hoje ele se dedica toda a essa parte de humanização e de a parte científica das energias. Depois a gente conversa, outra história. Nossa, a gente vai ter que tomar um café presencial. Presencial. Mas o fato é que esse professor, ele... a gente faz aula com ele de imunologia no 4º semestre. E ele fica com a gente, né, nessas partes, digamos assim, acompanhando a gente, né? A gente faz trabalho voluntário com ele já está aposentado, mas a gente fazia trabalho com ele voluntário e tal. E ele sempre bateu muito nessa tecla, né? Que a aula dele não era sobre imunologia, era psico, neuro, endócrino, imunologia. Biopsicossocial, que a gente ouve o tempo inteiro. O corpo, ele é inteiro, ele é completo, ele não é um conjunto de sistemas. Todos os sistemas se correlacionam, né? E, gente, isso tem 20 anos, não, 15 anos, sei lá, 15 que eu formei, 20 que eu tive essas aulas. Parece que ainda é a coisa mais atual, mais revolucionária, mais vanguardista, né? É incrível. E não é. A ciência já está, né, mais do que provado, mais do que comprovado. Então, a gente precisa tratar o ser humano como um inteiro. Inclusive, a parte... quando você fala de mental, psicológico, isso é química, isso é dentro do corpo. Né? Quando a gente fala, então, da parte espiritual, ou como as pessoas queiram chamar, também faz parte de quem você é, de como sua mente funciona e de como seu corpo funciona. Tudo está relacionado. E não só a gente, como a gente com o ambiente que a gente vive. Né? Claro. Então, tudo precisa ser levado em conta, em consideração. E aí, quando você fala como é que a bariátrica funciona, né, a maioria das pessoas, quando você fala de cirurgia bariátrica, o que elas falam? Me conta se você já ouviu, Mariela. Pessoal que está aí pode comentar depois aí nas redes sociais. Você operou a barriga, mas não operou a cabeça. É verdade ou não é?
Não, o meu marido, ele já fala outra coisa. O meu marido fala assim: a Mariela não operou o estômago, a Mariela operou a mente dela. O meu marido Olha, fala isso. ele Eu gravei percebe, um né, porque podcast, está perto de você. exato. Tem um podcast que eu gravei com ele e eu fiz uma pergunta que eu não tinha feito no nosso dia a dia. Eu virei para ele e disse: por que você não queria que eu fizesse? Porque ele não queria que eu fizesse a bariátrica. E aí ele falou assim: eu tinha medo que você se frustrasse, que fosse mais um tratamento frustrado. Mas hoje eu vejo que você não operou só o seu estômago. Tanto que hoje, nesse projeto mais amplo do Body Club, ele está junto. Que legal. Porque ele vê a mudança, né? E ele vê o que as pessoas comentam. Isso é muito bacana. Então, quando a gente fala do que muda na cirurgia bariátrica, no corpo da pessoa, a gente tem que entender que essa ideia de que vai diminuir o estômago e aí por isso a pessoa vai comer menos e aí por isso ela vai emagrecer, isso é totalmente ultrapassado, Mariela, totalmente ultrapassado. As pessoas que desenvolveram a técnica pensaram nisso também, pensaram. Sim. Mas hoje, com tudo que a gente sabe, com tudo que a gente conhece, hoje a gente entende que a cirurgia ela não é uma restrição. Ela é uma mudança do funcionamento interno, uma mudança na comunicação dos nossos órgãos. Então, numa pessoa que não tem obesidade, nunca teve obesidade, o corpo tende a manter o peso, assim como ele tende a manter a temperatura, a pressão, a glicose no sangue, tudo que é importante, o corpo controla dentro de um nível. Não é? Todo mundo sabe, a pressão normal é 12/8. A temperatura normal é 36,5. O corpo controla. Na pessoa que não tem obesidade, o corpo também consegue controlar essa meta de peso dentro de um padrão. A pessoa que tem obesidade, assim como a pessoa que tem a pressão alta, ela está com essa regulação, digamos assim, desregulada, né? Está quebrado. Então, ao invés dela ter essa meta de peso aqui, ela tem essa meta de peso aqui que o corpo defende com todas as forças. A calibragem está errada, né? A calibragem está errada, exatamente isso. E aí, como que é essa defesa desse peso? É através da fome, é através do gasto energético, é através da quantidade de gordura acumulada, né? É através do prazer em comer, da vontade de comer. Então, quando, né, você falou da grelina, a grelina é o hormônio da fome. Uma pessoa que não tem obesidade, a grelina aumenta quando o estômago está vazio e quando a refeição começa, a grelina cai. Em algumas pessoas com obesidade, a grelina demora a cair. E esse pode ser um dos mecanismos para ela continuar comendo depois. Outro mecanismo que pode mudar na obesidade são os hormônios que sinalizam a saciedade. Então, tem vários hormônios, muito conhecido é GLP-1, porque tem alguns remédios derivados dele, tem o GIP, que vai ter um remédio novo esse ano, a gente chama tudo isso de incretinas, tá? Cada uma dessas é produzida numa parte do intestino, técnico isso, né? Mas responde a um alimento diferente. Então, Mariela, por exemplo, pessoas que fazem dieta de restrição de um grupo alimentar podem não liberar um desses hormônios de saciedade. E aí o que acontece? Ela sente mais fome e ela não sente saciada. Ela termina a refeição ainda pensando na próxima refeição que ela vai comer, porque ela ainda está com fome, porque ela ainda não respondeu quimicamente aquele alimento. Então, você acha que cabeça de gordo é força de vontade? Não é. Não adianta, não gente. É lá dentro a química, né, fazendo ele ter mais fome, fazendo ele não ter saciedade, fazendo ele não se sentir saciado, né, depois da refeição. Ninguém quer ficar gordo, gente. Ninguém escolhe ficar gordo. Ninguém escolhe ter obesidade. Né? O fato é que depois da cirurgia, não é a diminuição do estômago, não é o desvio do intestino.
dentro das várias técnicas, né, as mais conhecidas do sleeve, o bypass, o que acontece, Mariela? A gente muda a comunicação. Doutora Helena, então a gente vai fazer uma pausa. Segura só um pouquinho para a gente falar mais a respeito desse funcionamento do corpo. Pera aí. Doutora Helena, depois de falar tudo isso que acontece quando lá no intestino se algum alimento falta, não vai estar funcionando direito, em off a senhora estava me contando, desculpa, você estava me falando como se eu estivesse lá em Paris fazendo uma refeição. Vamos retomar isso aqui então para o pessoal ouvir. Mariela, então, eu estava te falando que quando, né, a gente faz uma refeição, o intestino manda uma mensagem para o cérebro. Então é como se eu tivesse lá em Paris e você aí em BH e eu te mandasse um cartão postal, né? Mariela, tô satisfeita, você é meu cérebro. Mariela, tô satisfeita, pode parar de comer. Só que a gente não sabe se o correio está funcionando, a gente não sabe quanto tempo vai levar, qual é o meio de transporte que vai vir. Às vezes eu volto e o cartão postal chega depois, né? Então já chegou outra refeição e ainda nem chegou aquela mensagem no cérebro. Depois da cirurgia bariátrica, o que a gente consegue fazer? A gente consegue mudar essa comunicação. Então, é como se fosse o nosso famoso WhatsApp, né? Mariela, estou satisfeita. Check. Chegou em você. Você responde, check, pode parar de comer. Chegou para mim a mensagem. Então, isso fica mais ágil, mais resolutivo, mais eficiente. Então, o que muda depois da cirurgia bariátrica, no fim das contas, não vai ser a quantidade que você vai comer, porque ao longo dos anos, né, da adaptação, você já deve estar nessa fase, né, Mariela? Você vai ver que você vai comer muito melhor do que lá no início. Nossa. E por que mesmo comendo bem, às vezes mesmo comendo a mesma quantidade que você comia antes, você não volta a engordar? E por que algumas pessoas voltam? Então eu acho que é aí que você quer chegar, né? Exatamente, porque até eu tenho 2 anos, eu fiz em novembro de 2020 2 anos de cirurgia bariátrica. Então, até hoje o que eu como é muito pouco. É engraçado que quando eu encontro com os meus sobrinhos, eles moram em São Paulo, então não é sempre, né? Mas eu estava lá em dezembro, e aí eles falam, tia, você não fica com fome? Porque eu como menos da metade do que eles comem. Eles têm 11 anos e 7 anos. Tia, você não fica com fome? Eu falei, aí a minha irmã falou assim, não, a tia depois da cirurgia, ela come pouquinho mesmo, mas vem a qualidade, né, que eu falo que o foco mudou muito, é o que entra, e essa questão da saciedade é impressionante, porque até hoje, doutora Helena, eu como em prato de sobremesa, por quê? A questão do visual. Por muito tempo eu comi com talher menor, hoje eu já uso o talher maior, mas essa adaptação, ela foi necessária para mim. Talvez para alguns nem tanto, mas assim, eu olhar aquilo ali e falar assim, ok, isso aqui me satisfaz. E os meus exames estão ótimos, que é uma outra grande questão, né? Os meus exames estão bons, continuo com as minhas vitaminas, mas eu também tenho isso que eu me preocupo com o que eu tô comendo. Porque eu já ouvi bariatricados assim, eu vou perder para 2 pedaços de pizza? Eu falei, gente, como assim vai perder para 2 pedaços de pizza? Para 3 pedaços? Peraí, isso aí é uma mentalidade de antes, né? Então agora o que eu tô comendo que tá satisfazendo? E aproveitando esse gancho do que você vai falar agora, uma pessoa me perguntou assim, Mariela, em qualquer época eu posso ter o reganho mesmo sem ter batido a minha meta? Então vamos lá falar desse fantasma que ninguém quer falar, né? É aquele elefante branco que está na sala e está todo mundo vendo que ele está ali, mas ninguém quer falar. Então vamos falar dele. O que acontece, Mariela? O Dr. Bruno Halpern, que é endocrinologista de São Paulo, presidente atual da ABESO, fantástico. Ele tem uma analogia que é muito visual. A obesidade é como se fosse uma escada rolante, sempre querendo subir. Então, lembra que eu falei que o corpo tende a defender o maior peso em vez de defender o menor? Então,
pensa que é essa escada rolante, você está em cima dessa escada rolante e a escada rolante quer te levar lá para cima. Ou seja, seu corpo querendo levar seu peso para aquele peso que ele acha que é o melhor. Uhum. Para você se manter no mesmo lugar, se a escada rolante está subindo, você precisa de um esforço, como se estivesse descendo, né? Sim. Antes da cirurgia bariátrica, essa escada rolante está subindo numa velocidade tão grande que você corre fazendo tudo que está a seu alcance e você continua subindo. Se você para respirar, é aquela coisa que, caramba, fiz dieta a vida toda, paro uma semana, volta o peso todo de novo. É assim. A gente né? sabe o que é isso. A velocidade é gigante. E depois da cirurgia bariátrica, o que a gente faz? A gente freia essa escada rolante. Então, tem várias coisas que aceleram essa escada, tem várias coisas que podem frear essa escada. Né? A cirurgia bariátrica é um excelente freio. As medicações, principalmente as mais novas, são um excelente freio. Né? Dormir bem, comer bem, tomar suas vitaminas, né? Controlar a ansiedade, são coisas que diminuem a velocidade dessa escada. E o que aumenta a velocidade dessa escada? Nossa, Mariela, são tantas coisas. Dormir mal, né? Ansiedade, a compulsão alimentar. O que mais? Tem vários medicamentos, e isso também continua valendo para depois da cirurgia. Então, vários medicamentos que são comuns do nosso uso do dia a dia podem fazer essa escada andar mais rápido. Né? Então, eles podem alterar, às vezes, a fome, às vezes pode alterar a sua disposição para fazer o exercício. Olha só que louco isso. Um remédio que você toma para pressão pode alterar a sua disposição, motivação para fazer exercício. Pode. A gente nem sabe por que, como esses mecanismos funcionam, mas a gente sabe que eles podem aumentar a velocidade dessa escada. Então, primeiro de tudo, quando a gente fala de reganho, a gente tem que entender que a obesidade, ela é uma doença, ela é crônica, ela tem controle, mas não tem cura. Que ela é uma doença que tende a piorar ao longo do tempo. E que essa piora, ela vai depender muito da genética e do ambiente da pessoa. Então, tem pessoas que têm uma doença muito mais grave. Assim como numa asma, tem umas crianças que tomam uma bombinha e controla, tem outras pessoas que tomam corticoide, que ficam na UTI, que precisam de usar oxigênio no dia a dia para sobreviver, porque tem uma asma muito mais grave. Tem graus diferentes de obesidade, com causas diferentes da obesidade. Então, quando a gente junta tudo numa coisa só falando a obesidade, a gente tem que individualizar para cada pessoa quais são as dificuldades, né? Qual é a genética, qual é o ambiente, quais são as medicações, como que é a saúde mental dela, né? Para a gente conseguir entender como que é a progressão da doença e como a gente pode frear essa progressão para que ela consiga entrar num equilíbrio e conviver com essa doença da melhor maneira possível. Doutora Helena, aí vem até quando você falou de remédios, eu me lembrei, por exemplo, tem remédios para pressão que alteram até a voz, né? Quantas vezes eu já tive que lidar com isso quando eu tinha consultório. Às vezes você está fazendo o exercício com o paciente, não melhora, aí ele... esqueci de te contar. Na anamnese você pergunta, mas esquece de falar um determinado remédio e aquele medicamento altera. Mas, enfim, a questão para a mulher da menopausa, ela realmente é um grande problema com relação ao reganho ou não precisa se assustar tanto? Não precisa ser, tá, Mariela? Mas existe, de fato, essa mudança hormonal, muda o jeito que o corpo guarda energia. Então, antes, a mulher no período fértil, ela tende, não são todas, mas tendem a guardar a gordura mais perifericamente, aquela mulher que tem a cintura mais fina e o quadril mais largo, né? Depois da menopausa, por essas mudanças no estrogênio, passa a mulher a guardar mais gordura abdominal, que é a que metabolicamente é mais problemática, né? Tá. Com o envelhecimento, a mulher também tende
todo mundo, né? Mas a mulher tende a perder mais músculo. E aí, com a perda de músculo, pode diminuir o gasto energético, aquele metabolismo basal. Então, tem como a gente trabalhar, né? Como? Cuidando dos músculos, Isso que eu ia cuidando falar dos agora. ossos, para a gente diminuir esse efeito que a gente já sabe que a mudança hormonal pode ter. Então, como sempre, na bariátrica, tem que criar o hábito da atividade, que a gente tem que fazer a musculação, não adianta. E aí não é só para quem está na menopausa ou está entrando na menopausa, enfim. Musculação e alimentação. Agora, alguém teve um reganho, seja em que fase for, porque ela pode acontecer antes da meta ou depois da meta, né? Sim, qualquer fase. Esse reganho, a gente já falou aqui que tem a ver com a questão de como está pensando, dos hábitos e tudo, mas o que a pessoa efetivamente tem que fazer, independente de quanto houve de reganho? Tá. Só que a gente vai fazer uma pausa e vai falar sobre isso no outro bloco, só um instante. Doutora Helena, a pessoa teve o reganho. Independente de quanto ela teve de reganho, porque às vezes eu percebo assim, teve uma amiga minha mesmo que eu indiquei para te seguir, ela tá assim, ai Mari, eu engordei tanto, ela já tem, sei lá, ela deve ter uns 15 anos de bariátrica ou mais, e casou, e aí foi deixando, e eu me lembro quando eu li o livro da Andrea Levy, a Andrea fala assim, gente, é muito mais fácil você emagrecer 5 do que 50. Então Sempre. começou sempre, né? O problema é que a gente fica envergonhado. Eu acho que a palavra é essa. Se começa a ter reganho, parece que sente vergonha. Lembra daquilo que já aconteceu no passado. E não dou conta mesmo, né? Nem com a cirurgia eu dou conta. Mas a cirurgia não é um milagre, né, doutora Helena? Então, Mariela, o tratamento da obesidade, entendemos que a obesidade é uma doença? Pronto, se é uma doença, a gente precisa de tratamento. Exato. Então, falar para a pessoa, fecha a boca, vai fazer exercício, não é tratamento para obesidade. Tá claro isso? Então, sabendo que o tratamento da obesidade, ela tem 3 partes, digamos assim, que não são independentes, elas andam juntas. Uma é a mudança de estilo de vida, que é tudo isso que a gente estava falando antes, que não é só fazer dieta, nem só fazer exercício. É ter uma alimentação equilibrada, metabólica, específica para quem fez a cirurgia bariátrica, é tomar suplementação adequada, né, é comer quantidade certa de proteína. Além da parte da alimentação, é o exercício, ter o movimento, ativar os músculos, ativar o metabolismo, tem a parte do sono, tem a parte da saúde mental, isso tudo é mudança de estilo de vida. É um dos pilares do tratamento da obesidade. O segundo pilar são os medicamentos, né? Que hoje a gente tem vários medicamentos que podem ajudar tanto na obesidade antes da cirurgia, quanto na recidiva depois da cirurgia. E o terceiro pilar é a cirurgia bariátrica, né? Então, todos eles andam juntos, tá? Eles andam juntos e não é um independente do outro. Uma pessoa que faz a cirurgia e não tem mudança de estilo de vida, é muito mais provável, o risco dela de ter um reganho, uma recidiva, é maior do que quem tem essas mudanças, tá? Então, independente se você vai fazer, as pessoas falam muito assim, doutora, tive reganho, posso fazer outra cirurgia? É o que eu mais ouço hoje. Posso fazer outra cirurgia? Me assusta isso, sabia? E tem gente que já chega assim, doutora, eu já fiz 2, eu já fiz 3, né? Só um parênteses aqui, deixa eu só te contar. Quando eu fui fazer a perícia para poder fazer abdominoplastia, eu falo que Deus é tão bom que foi a mesma pessoa, sabe? Que foi fazer a perícia. E aí, depois que ela aprovou a abdominoplastia, eu falei assim, olha, eu quero te agradecer, porque você não tem noção do que você fez com a minha vida. Você não vai lembrar, mas depois eu te conto aqui em off como que foi a autorização para bariátrica. Ela falou assim, Mariela, você que não tem noção do que você está fazendo.
porque eu não tenho a possibilidade de ter contato com os pacientes, né? São vários, eu sou perita, então não sei quantos eu atendo. Mas já teve pessoa que veio aqui para fazer 4 bariátricas. Eu Então, assustei. e aí, quando a gente fala isso, né, doutora, posso fazer outra cirurgia? Então, vão ter alguns casos bem específicos, Mariela, que pode sim, tá? Tem alguns casos que entra, né, a cirurgia revisional como uma opção. Por exemplo, e a maioria das vezes não é para o reganho, tá? A gente pode até falar depois de cirurgia revisional num outro podcast, mas, por exemplo, uma pessoa que fez um sleeve, tem muito refluxo e quer transformar esse sleeve, por exemplo, num bypass para tratar esse refluxo. É uma excelente opção de cirurgia revisional. Agora, quando a gente fala de reganho, Mariela, os resultados das cirurgias revisionais, dos procedimentos revisionais de maneira geral, têm um resultado ainda muito limitado. E o que acontece? Não adianta fazer uma segunda cirurgia se o seu hábito vai continuar o mesmo. Com certeza. E quando eu falo que o hábito vai continuar o mesmo, a maioria das vezes não é porque a pessoa é sem vergonha, Mariela. A maioria das vezes é porque a pessoa não tem orientação e conhecimento do que ela precisa fazer, qual é essa alimentação adequada. Ela acha que basta ela comer pouco, mas ela não se preocupa que o pouco que ela está comendo, por exemplo, é que eu como 2 bolachinhas só. É porque eu como só meio pão. Mas ela não entendeu, porque ninguém deu essa informação para ela na maioria das vezes, que em todas as refeições precisa ter proteína. E o que é proteína? Né? O que pode ser proteína? Olha, você me fez parar e pensar isso, porque a gente fala tanto, tem que comer proteína. Será que as pessoas sabem o que é proteína? Será que todo mundo sabe o que é proteína? É mesmo. Porque todo mundo pensa carne, né? E até aí a gente precisa ir mais profundo, sabe? Porque quem operou há mais tempo, por exemplo, essa sua amiga aí com 15 anos de cirurgia, talvez ela tenha um anel. Talvez esse anel dificulte ela comer carne. Talvez quando ela coma carne, ela entala. Será que ela sabe que tem outras proteínas além da carne? Será que ela sabe que aí sim pode fazer uma cirurgia para tirar esse anel e melhorar a alimentação dela? Então, é tanta coisa envolvida que quando você me fala, doutora, qual que é o primeiro passo para alguém que está tendo essa dificuldade, ou até que tem medo, fez a cirurgia e fala, cara, eu não quero passar por isso. Acompanhamento e informação de qualidade. Que é isso que você está fazendo aqui, né, Mariela? E que é isso que a gente tenta fazer nas nossas redes sociais. Levar essa informação, desde a mais básica até a mais complexa, mais completa, para todo mundo que fez a cirurgia bariátrica. E isso uma outra coisa que eu observo, eu estou até escrevendo, fico com meu caderninho aqui, porque tem algumas coisas que são tão fundamentais que eu quero guardar para a minha vida. Eu participo de vários grupos de bariátrica, doutora Helena, e eu percebo assim, até o primeiro ano, até 6 meses, são pessoas muito ativas conversando nos grupos. Até o primeiro ano, um pouquinho mais. Passou o primeiro ano, poucos se manifestam ali nos grupos. Parece que vai havendo uma acomodação. Parece que vai havendo assim, não, já tem 1 ano mesmo. Ou então já cheguei na minha meta mesmo, né? E o que você disse é muito importante. O acompanhamento sempre e a informação certa sempre. Doutora Helena, eu quero deixar aqui aberto para a sua mensagem, a mensagem que quiser deixar para a gente encerrar esse podcast, porque a vontade que dá é ficar aqui conversando com você mais e mais tempo. Tempo voou, né? A gente vai ter que só para ter ideia, tem 35 minutos de gravação, fora o que a gente conversou fora. Então, para a gente poder, eu quero muito que a gente grave outros, falar de revisional, falar especificamente de alguns pontos de reganho, porque vale a pena. Claro que nenhum podcast, ele tem a função de trazer todas as informações. Ele vai trazer insights para que a pessoa procure o profissional adequado, para que corra atrás. Nesse ponto aqui, para que você está com reganho, você está ouvindo esse episódio aqui, você em algum momento, eu estou preocupada, 1, 2 quilos, 10 quilos, tem jeito. Né? Tem jeito, a gente tem que lembrar que eu lembro sempre isso, eu sou uma pessoa que tem obesidade.
E eu gosto sempre de falar aqui no podcast, doutora, que esse podcast está longe de gordofobia e está longe de ser uma apologia à cirurgia bariátrica. Esse podcast é para falar de um dos tratamentos para pessoa com obesidade que para mim deu certo. Né? Então, para falar de bariátrica, porque para mim deu certo. E eu quero trazer informação para que outras pessoas possam ir para a cirurgia mais conscientes, porque foi isso que eu fui buscar. Mas eu queria que deixasse uma mensagem para as pessoas e espero que em breve a gente possa gravar outros episódios. Mariela, só com esse seu comentário final a gente poderia fazer mais 3 podcasts. Por quê? Primeiro, eu gostei muito que você falou a pessoa com obesidade, sabe? A gente tem que entender que a obesidade não define a pessoa. Então, você que tem obesidade, você não é um obeso. Você tem uma obesidade. Ela é uma das coisas que estão envolvidas no quem você é, né? E no que você faz, e você vai ter que lidar com isso no dia a dia. Assim como eu sou uma médica, isso faz uma grande parte do que eu sou, mas eu não sou só isso. Eu sou uma mãe, eu sou uma professora, eu sou uma irmã, eu sou uma filha, né? Eu sou uma amiga. Então, assim, a obesidade é uma das facetas que você vai ter que lidar ali na sua vida, que você pode aproveitar, inclusive, para crescer, como você está fazendo agora, né, Mariela? Aproveitando essa dificuldade que você enfrentou para crescer e para ajudar outras pessoas. Então, esse é um ponto que eu queria trazer, que eu acho que é muito importante a gente falar nesse fechamento. O outro ponto que você trouxe brilhantemente é a cirurgia bariátrica, ela é uma das ferramentas, uma caixa completa de ferramentas. Se você construir alguma coisa, se você quer construir uma casa, se você quer montar uma estante, você vai precisar de várias ferramentas. A bariátrica é uma delas, é importantíssima. Hoje é a melhor ferramenta que a gente tem para perda e para manutenção a longo prazo, que para a gente é o mais importante, né? A manutenção. Porque perder, várias dietas perdem, mas manter é muito difícil e a cirurgia ajuda nisso. E o terceiro ponto, que aí sim, mensagem final falando sobre reganho. Sua cirurgia está aí, está funcionando. Não importa quanto tempo você fez, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 15 anos, 22 anos, sua cirurgia está aí. Se não está funcionando, se não está ativa, a gente tem como resgatar ela. Amém. Amém. E o que você precisa fazer é perder a vergonha. O profissional de saúde, o seu médico, seu nutricionista, sua psicóloga, estão acostumados a lidar com isso. A gente está esperando sempre de braços abertos. Se você quiser ter um começo das informações, eu tenho muito material gratuito no YouTube, no Instagram, então ficam todos convidados para ir lá conhecer. Pode me mandar o direct. Qual é a sua rede? Fala a sua rede, por favor. No Instagram é dra.elenamalnati. Igualzinho tá aqui embaixo no meu nome. Só sem os espaços, tá? Então, tô aberta, me manda um direct. A gente tem alguns programas, né, alguns cursos que ajudam a pessoa a ter sucesso na cirurgia, a manter o peso e a voltar a eliminar o reganho. Tá bom, Mariela? Então, tô de portas abertas para todo mundo. E, doutora Helena, eu fiz em novembro, aqui em BH, o primeiro meetup do Body Club. E eu quero fazer um em Brasília. A gente vai combinar e fazer um meetup em Brasília. Topa? Vem, Mariela. A gente vai reunir. Super topamos. A equipe toda do GPS da Bari vai estar aqui. Ah, então ótimo. A gente vai combinar isso. Porque esse meetup foi tão sensacional. Depois eu vou te contar como foi isso. E você falando aqui, eu falei, não, a gente vai fazer um em Brasília. Em breve, a gente vai marcar isso. Doutora Helena, sem palavras para te agradecer. Sem palavras para te agradecer, assim, para mim realmente é uma honra. Você inspira a nós bariátricos, de verdade. Eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu falo assim, ó, emociono. Porque só a gente sabe o que é isso. Bom, não era para chorar. Fica à vontade, Mariela. Eu sei que é uma luta diária, né? Mas graças a Deus que tem pessoas como você, que pensam na gente
como ser humano, né? Como pessoa com obesidade que tem jeito e que não é um fraco, um Pelo preguiçoso. contrário, sabe, Mariela, as pessoas que eu atendo, elas todos os dias, além de fazer tudo que todo mundo faz, elas têm que lutar contra essa doença, para controlar essa doença, e ainda com tantos preconceitos, sabe? Então, além do esforço pessoal, ela ainda tem que lidar com as pessoas que, cara, a pessoa acorda pensando, o que eu vou fazer para emagrecer hoje? Exatamente. Qual vai ser a dieta nova? Qual vai ser o tratamento novo? E aí, quando ela chega na sala, ela ouve, mas você vai comer isso? Mas você pode isso? Então, assim, nossa, é tão mais difícil, né? E depois da bariátrica? A gente fala da gordofobia, tem a barifobia também, né, Mariela? Tem, eu acho que eu vou falar sobre isso, começar a falar. Eu gostei desse termo, porque outro dia eu fui... eu usava 46, eu tô usando 36. Uau. E aí eu fui numa loja... eu fui numa loja que me vestia quando eu tinha o meu programa de entrevistas na TV. E aí o rapaz... A gente ainda faz parcerias, e o rapaz, nossa, Mari, que não sei o que e tal. E aí tinha uma pessoa... eu tenho... Ela devia vestir um 40, 42. Ela falou assim, eu tinha tanta vontade de fazer uma bariátrica, só para falar assim, não quero comer. Eu falei, Deus me dê forças para não ser Fora aquelas que falam, mas com bariátrica é fácil, né? Exatamente, ela estava falando nisso, sabe? De que é fácil, porque seu estômago não cabe nada. Mas enfim. Doutora Helena, em breve irei a Brasília, ou então é mais fácil, a gente vai combinar, eu vou a Brasília. E te agradeço demais por esse podcast. É uma honra voltar essa nova fase, voltar a gravar os podcasts e ter essa nova fase, começando com você. Que Deus abençoe muito os seus projetos, que Deus te faça cada vez mais ser ouvida por tantas pessoas que você ajuda. E no que precisar, a gente está aqui sempre de microfones abertos, sempre com as redes sociais abertas, porque pessoa como você, que realmente faz a diferença, é o que a gente quer levar para o podcast. Então, mais uma vez, obrigada. E que muitas pessoas possam estar aí no GPS. Eu vi que também tem um MMA, que eu achei fantástico falar sobre o MMA. Eu espero no GPS, tá? Se Deus quiser. Convidadíssima. Próxima turma em fevereiro. Já vou te mandar os dados. Nossa, vou amar participar. E depois, o que quiser compartilhar lá também nas redes sociais, estou à disposição. Tá bom? Obrigada mesmo. Obrigada, Maria. Uma honra. Boa semana para você. Obrigada, para você também. E para você que está aqui acompanhando mais esse episódio, mais uma vez, muito obrigada. Eu estou falando aqui que tem muita coisa do Body Club. Agora, carinhosamente, a gente vai chamar de Body Club. Lembra de seguir @bariátrica.club, @café com Mariela Parolini. Agora tem @oficial.bodyclub e tem da doutora, @DRA Helena Manaut. Tudo você vai encontrar também aqui na descrição. Malnati, desculpa. Então, refazendo. É difícil. @DRA Helena Malnati. É italiano também, doutora Helena? É italiano também. Então, segue, compartilha, manda para as pessoas que precisam ter mais informações sobre bariátrica. E eu estou te esperando no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.